todos. A nossa proposta é que a gente possa conversar sobre esses assuntos que são trazidos aqui nos itens 14 a 17 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, e esses itens tratam do suicídio e da loucura, como foi anunciado pelo nosso irmão. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o suicídio e a loucura. O que leva as pessoas ao suicídio? Existem ainda muitas pessoas que suicidam-se, né? Eu me lembro, tempo de adolescente, de jovem, mais jovem. Ontem, né? Que era muito comum, quando se terminava um namoro, as meninas entrarem em desespero, cortarem os pulsos. As pessoas de mais idade devem lembrar disso. Era frequente, não era uma coisa muito rara. Era um desespero que depois não resulta em nada, só resulta em sofrimento, né? Mas o que leva uma pessoa ao suicídio? O que vocês acham que pode levar alguém a tirar a própria vida? Vários fatores, desgosto, engano, violência, sofrimento, e assim por diante. Traz um problema psíquico muito forte na nossa vida. Falta de fé, né? Até o tédio, né? Em alguns países a gente vê que as pessoas suicidam-se por tédio. Acha que não tem mais nada para fazer na vida e suicidam-se. No Espiritismo, as ideias espíritas, elas podem ajudar a evitar o suicídio? Muito. Sempre ajuda. Sempre ajuda, né? Como que as ideias espíritas ajudam a evitar o suicídio? Bom, a ilusão do suicídio é que tudo acaba. Acha que tudo acaba, só que não acaba. Pois é, a pessoa tira a própria vida achando que vai acabar com esses sofrimentos, com o desespero, com o desgosto, com a angústia, com a dor, né? E quando a pessoa se mata, o que acontece? Ela desperta e vê que não morreu. Vê que não morreu. A primeira decepção do suicida é ver que não morreu. Mas tem mais outros problemas também, não é? A dor continuou e agravou. Agravou a situação. Então, depois que ele for esclarecido, ele vai ver que aquela prova da qual ele quis fugir terá de ser novamente enfrentada e em condições mais difíceis, mais complexas, com agravantes de dificuldade. Então é outra decepção, né? Quantas vezes for necessário até ele largar a ideia de suicidar. Até largar a ideia do suicídio. E os momentos que sucedem ao suicídio, os momentos assim, logo seguintes ao suicídio, como é que é para o suicida? Muito agonizante. Ele rever constantemente aquele momento em que ele tomou aquela atitude, se foi suicidando-se no naufrágio, né, no navio, se foi atendo fogo no seu corpo, se foi utilizando uma arma, isso traz consequência de ficar revivendo aqueles momentos, não é? Outros ainda sentem os vermes roerem as suas carnes, sentem as mordidas dos vermes. Às vezes eles se sentem também sufocar dentro do caixão. Tem aqui no Céu e Inferno, que foi anunciado agora, que vai ser estudado a partir de segunda-feira, o caso do suicida da Samaritana, que ele
declara, é o suicida da Samaritana, ele declara que ele vê, ele sente os vermes roerem as suas carnes. E ele se sente sufocar dentro do caixão. Ele pede que alguém o tire dali. E ninguém, não tem como tirar. Já está em decomposição, não vai ser retirado. Mas o espírito preso àquele corpo em decomposição sente essa angústia toda, né? Esse sofrimento todo. Não sabe se está vivo, se morreu, e se sente preso ao corpo, em decomposição, aquela luta toda. Por isso que é muito importante também, nas casas espíritas, a gente cultivar esse ambiente de paz, de fraternidade, de equilíbrio, de bem-estar espiritual. Porque se algum companheiro estiver passando por uma provação mais aguda, mais dolorosa, ela ter um lugar onde possa conversar, onde sabe que vai ser bem recebido, onde sabe que vai ser bem tratado, onde tem certeza do amor dos irmãos que estão ali. Então é muito importante a gente cultivar nas nossas casas espíritas esse sentimento de fraternidade, de apoio, essa harmonia, esse equilíbrio, né? Essa vibração de acolhimento que existe, para que diante das provações, aqueles que estiverem passando por dificuldades tenham um lugar para onde ir, para conversar, para ouvir um aconselhamento, para receber um abraço, tudo isso ajuda, né? Tudo isso ajuda. Nesses momentos de grandes dores, como é importante um abraço, um sorriso fraterno, uma mão amiga, um ouvido para ouvir, onde a pessoa pode desabafar, pode falar da sua dor, do seu problema, da sua dificuldade, e aí alguém ajuda a entender aquela situação à luz da doutrina espírita. O problema não vai passar, mas só porque a pessoa veio conversar. Mas o modo como a pessoa vê aquele problema vai se modificar. A pessoa vai ter a sua fé fortalecida, vai ter um sentimento assim de acolhimento, ela foi acolhida, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que me ajudam, eu não estou sozinho e eu posso contar com o apoio de alguém. Então é muito importante nas casas espíritas o estudo, que auxilia o entendimento, e também esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, de carinho mesmo uns para com os outros, para ajudar quando um companheiro ou algum parente, algum amigo, alguém que esteja passando por essa situação de prova, tenha onde recorrer, né? O atendimento fraterno, tudo isso é muito, muito importante mesmo nessas horas de provação. Bom, mas vamos para o nosso estudo. O que a doutrina espírita nos fala sobre esses reveses da vida, esses desgostos, essas situações que muitas vezes levam a pessoa ao desespero? O que é atuar do mundo atual? São as provações, expiações que nós passamos, né? São provações expiações, ou expiações, débitos, né, que nós temos também. Débitos que nós temos. O que mais? Não só dessa vida, mas
de outras vidas também, não é? A gente está falando, né? Muitas vezes há até um planejamento A gente para nós passarmos por determinadas situações. A maior dificuldade para aqueles que não conhecem algo além da vida material é muito grande. Quando a pessoa duvida, quando ela não tem fé, quando ela não compreende isso, realmente o sofrimento parece que fica maior. Parece que ocupa um espaço maior dentro de nós. E às vezes até produz assim uma ferida espiritual. Que se a gente for alimentando esse pensamento de tristeza, de inconformação, aquilo vai se transformando às vezes numa revolta. Uma revolta, numa angústia, e vai, forma até o que os espíritos chamam de quistos espirituais. Marcas que ficam ali no perispírito e que depois passam para o corpo físico sob a forma de doenças, disfunções orgânicas. Mas então a doutrina espírita nos mostra que os reveses que nós passamos são provas ou expiações. No livro Céu e Inferno tem um caso de um homem que suicida-se e ele era rico e no final da vida ele perdeu tudo. E já não tinha mais tempo para recompor o seu patrimônio. Então ele se mata por causa disso. Mas estava previsto lá no planejamento reencarnatório dele essa prova. E também, se ele já estava assim em idade no fim da vida, para que ele ia querer recompor um patrimônio tão grande, né? Não havia tanta necessidade, né? A gente sabe do Camilo, do livro Memórias de um Suicida, e faltavam poucos anos para ele completar a prova terrena dele, a vida terrena. E aí ele suicida-se, faltando poucos anos para completar a sua vida. E aí isso trouxe para ele um sofrimento muito grande, tanto no mundo espiritual, como vai trazer outras provas na próxima encarnação, na encarnação seguinte. Então, os reveses que a gente passa não são provas ou expiações. Para que serve isso, hein? Para que serve? Aprendizado do espírito. Aprendizado do espírito. Melhoria do espírito, né? Aprendizado, aperfeiçoamento. Né? Precisamos passar por elas. Não são coisas sem utilidade. As dores, os reveses, as provações não são nem aleatórias, não atingem as criaturas aleatoriamente, e nem são situações sem utilidade. Muito pelo contrário, tem a sua razão de ser e muitas vezes fazem parte do planejamento reencarnatório. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo para a gente entender isso. Vamos imaginar uma pessoa que seja violenta. E aí a criatura teve a sua encarnação com atitudes de violência, agredia um, agredia outro, desencarnou e no mundo espiritual, fazendo uma reflexão, vem o quê? Vem a conscientização, o arrependimento. Eu fui violento. Eu agredi a esse, agredi o outro, agredi criança, agredi mulher, agredi idoso. E aquele que é violento, quando ele faz essa constatação de que ele agrediu as pessoas, ele se envergonha das atitudes que teve. Porque para o espírito, ele não tem como esconder o que ele fez, o que ele foi.
né, os atos da vida corporal ficam estampados no espírito. Seus pensamentos irradiam. E ele é identificado como uma pessoa que fez isso, fez aquilo, agiu desse jeito, agiu de outro jeito. E aí, a criatura que já se conscientizou, ele começa a se sentir até um pouco envergonhado de ter feito aquelas coisas erradas. Aí é quando o Espírito diz assim: eu nunca mais quero fazer isso. Nunca mais eu quero agir desse jeito. Isso é o arrependimento. E o erro está na palavra nunca. Pois é. Eu nunca mais quero agir assim. Mas, olha só, isso é o arrependimento. Mas basta o arrependimento? Não. Ainda precisa o quê? Corrigir o que você fez. Precisa ainda a reparação e a expiação. A reparação é para corrigir o que se fez de errado. E a expiação é para marcar na alma aquela situação, para que a criatura não queira mais fazer aquele mal. A expiação não é assim um castigo de Deus, uma coisa sem utilidade. É para que a criatura passe a ter horror àquele mal. Então, se planeja uma reencarnação onde a criatura vai passar pela expiação, que ela mesmo pediu, e ela não quer mais cometer aquele tipo de erro, ela quer marcar na sua alma que aquilo não se faz, quer registrar, muito bem registrado, para passar a ter horror ao mal, e depois a reparação, que é para se consertar o que se fez de errado, para se poder andar de cabeça em pé. Né? Ó, eu errei, mas eu consertei. A criatura fica mais confortável, né? A gente fica mais confortável. Se a gente errou, mas a gente consertou o que a gente fez de errado, a nossa consciência fica mais confortável. Né? Então é quando vêm as provações, as dores, as expiações. E muitas vezes o espírito, a criatura, foge pela porta do suicídio, porque não suporta essa expiação, ou não quer suportar essa expiação. Então ela foge pela porta do suicídio. E aí só agrava a situação, porque aquela expiação era e é necessária. A necessidade permanece. E numa outra encarnação a pessoa vai precisar passar pela expiação. Só adia a dor. Só adia a dor. E às vezes a gente pensa em Deus apenas como aquele dispensador de felicidade, de soluções. Né? E a gente não vê a ação de Deus quando Ele nos envia a expiação, quando nos envia a dor. Mas Deus está presente também nesses momentos. Não é só quando a vida nos sorri que Deus está conosco, ou que a bondade de Deus está presente. A bondade de Deus está presente também na expiação, que vai nos ajudar a não repetir um erro que a gente não quer cometer mais. A expiação serve para isso também. Nos ajudar a fixar um aprendizado, de forma que a gente não repita mais um erro que a gente não quer mais cometer. Então a bondade de Deus está presente também na expiação. Agora, aquele que não acredita em Deus, muitas vezes não faz nenhuma prece nas horas de dor e sofrimento. O materialismo, a gente falou um pouquinho aqui da ação
ação de Deus e a incredulidade. Alguém falou sobre a incredulidade, o efeito da incredulidade sobre as nossas dores. O que a incredulidade faz com o nosso sofrimento? Piora, né, cara? Bom, Não traz nenhuma solução. o materialismo é a causa atuante do suicídio. E quando a doutrina espírita chegou, matou o materialismo de uma forma, naquela época, real. Onde as pessoas que realmente estavam desesperadas, aflitas, né, com seus sofrimentos, sem entender a causa, a necessidade, tomou assim uma atitude ineficaz, o suicídio. E nós temos no livro chamado O Espírito da Verdade, a lição número 52, que conta um caso muito interessante, né? Sobre Kardec, quando ele estava assim, pensativo, tudo, estava se nascendo, dívida, não vendia, um movimento, e eis que a esposa dele leva ele uma encomenda para ele, no momento livre. Aí eu não posso falar mais que a sua continuidade do estudo aí. Então, o materialismo, ele reforça as ideias suicidas. Essas ideias que a gente não deve alimentar em hipótese nenhuma. Kardec diz, com muita razão, que as pessoas que alimentam as ideias materialistas assumem uma grande responsabilidade diante de Deus, porque semeiam ideias que vão resultar na covardia moral. O que é a covardia moral? É a atitude da criatura, assim, de fraqueza diante das provas. A pessoa não tem coragem de enfrentar as suas provas. Então, todos aqueles que, às vezes, em nome da ciência, em nome da intelectualidade e tal, procuram divulgar ideias materialistas, essas pessoas assumem uma responsabilidade muito grande. Porque mesmo sem querer, elas estimulam o suicídio. Estimulam as pessoas ao suicídio. Enfraquecem as pessoas. Então, às vezes, as pessoas já não têm assim, um pensamento muito firme. Muitas vezes as pessoas já trazem na alma uma certa tristeza, uma certa inclinação para o desgosto, para um estado melancólico. Às vezes a pessoa já é melancólica, já não tem muita firmeza no seu raciocínio, no seu estado de espírito. E aí essas ideias ainda enfraquecem mais essas pessoas. Some-se a isso as notícias ruins, essas divulgações de coisas pessimistas, né? De que está tudo errado, de que o mundo não tem jeito, e mais isso, mais aquilo. A hora que a pessoa tem uma decepção a mais, como que o copo transborda. Né? A pessoa se desespera, fica angustiada e às vezes recorre ao suicídio. Ou então, não tem forças para enfrentar essas situações e descambam para a loucura. A loucura, ela pode ter várias causas. O que leva uma pessoa à loucura? O que leva uma pessoa à loucura? Nosso estudo de hoje é o suicídio e a loucura. Uma ideia fixa, né? A ideia fixa é uma das coisas, né? Que pode levar a pessoa à loucura, realmente. Por essa ideia fixa, a gente pode entender, inclusive, o fanatismo. O fanatismo religioso,
um fanatismo ideológico, né? E até um fanatismo por alguma ideia científica também. Às vezes a pessoa põe na cabeça que ela vai inventar alguma coisa aí. E aí ela quer inventar aquilo de qualquer jeito. E ela às vezes não tem. Ou não está no momento certo, a ciência ainda não caminhou o suficiente, a pessoa fica naquela fissura e às vezes até enlouquece. Até enlouquece. Na Revista Espírita tem um caso do homem que estava inventando, querendo lidar com os estados da matéria, passar do estado gasoso para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido. Agora eu esqueci o nome desse pesquisador. E ele acabou enlouquecendo com essas pesquisas. Vocês estão estudando a Revista Espírita, você não passou. Eu não lembro desse caso. Você não passou e vai chegar lá ainda. Ainda vai chegar. Tem esse caso. Ele enlouqueceu. Enlouqueceu, e foi a pessoa que descobriu isso. Se pesquisar na internet, depois pesquisar o nome na Revista Espírita, a gente acha lá. Estava fazendo essa pesquisa, de passar do estado gasoso para o estado líquido. Ele perdeu um dedo, teve um colaborador dele que desencarnou, um acidente, ele provocou várias explosões nesse esforço de comprimir o ar para... Acho que nós estudamos isso aí. Estudamos sim. Não lembro Estudou, também né? o nome dele. Mas quando você falou agora que ele provocou a morte, era um laboratório que ele Laboratório, trabalhava, isso, pois é. Provocou. Então, o que era ali? Uma ideia fixa, Foi no centro da cidade, numa aldeia lá, que provocou uma pânico danado lá. um fanatismo científico. É. Ele até ia chegar lá, talvez, mas de tanta pressa, de tanta falta de cuidado, ele acabou Mexia com relação à alquimia, alguma coisa assim. Ele acabou enlouquecendo. O que a gente está querendo mostrar é que a fixação numa ideia pode levar à loucura. O que mais que pode levar à loucura? Até um problema obsessivo. Uma obsessão pode levar à loucura. Kardec sempre advertia e adverte, né, que a revista as pessoas que têm alguns sintomas de distúrbio cerebrais, que se evite de realmente lidar com as comunicabilidades do espírito. Isso, que pode enlouquecer, pode levar à loucura. O uso de drogas também pode levar à loucura? Pode levar também. O alcoolismo também pode levar à loucura, não é? E as decepções também podem causar loucura. O ciúme também pode causar loucura, né? Não pode. A ambição também pode causar loucura. Essas imperfeições da alma podem levar a criatura à loucura. Às vezes a pessoa já tem uma predisposição e, dando vazão a esses impulsos, a criatura pode chegar à loucura.